Bom, é o seguinte. Podem colocar o nome de vocês e o número, por gentileza. Na nossa última aula, teve aquela atividade da página 53, que a maioria não tinha feito, né? Embora eu tivesse feito a correção. Ficou uma certa dúvida por parte de vocês sobre o tal do aposto, né? Que vocês disseram que ainda não tinham visto e faltava pouquíssimo tempo da nossa aula acabar. Então, eu disse que ia fazer um vídeo, mas eu achei melhor fazer primeiro essa aula aqui ao vivo para tirar as dúvidas de vocês, explicar bonitinho e posteriormente eu faço um vídeo, certo? Que vai ser praticamente a mesma coisa do que está aqui, talvez com algum detalhe, alguma coisazinha a mais, talvez mais simplificado, para que a gente possa passar por esse conteúdo aqui, tá certo? Só que foi atividade por tá certo. Então, vamos lá. Aqui vai ser o seguinte. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu colocar aqui no slide. Pronto. Tá todo mundo vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, pronto. Vamos lá. Vamos começar com o seguinte. Sintaxe e morfologia. Começando pela pronúncia, que muita gente confunde quando vê esse termo aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta. Isso aqui é sintaxe, certo? Imagina que tem dois S aqui. Sintaxe, não é sintaxe. Sintaxe é o que você diz quando você está precisando de um transporte, né? A pessoa pergunta, quer que eu chame o transporte? Aí você responde, sim, táxi. Mas aqui é sintaxe, certo? Vamos lá, brincadeiras à parte. O que é sintaxe e o que é morfologia? Na mesma medida, o que é análise sintática e o que é análise morfológica. A sintaxe e a análise sintática são a mesma coisa, basicamente. A sintaxe é aquela parte da gramática que, como eu falei no começo do ano para vocês, ela estuda a função dos elementos dentro de um período, dentro de uma frase ou dentro de uma oração. Ou seja, ela estuda o que aquele termo faz dentro da frase ou da oração, ou do período. A diferença sobre esses três eu vou explicar já já. A morfologia, né? Ou seja, a análise morfológica, o que é que ela busca identificar aqui? Ela é a parte da gramática que estuda o significado das palavras de acordo com sua classe gramatical. Né? Por exemplo, na frase Carlos é professor. Eu tenho ali Carlos, se eu for fazer uma análise morfológica, Carlos é... desculpa. Carlos é um substantivo, né? É um verbo e professor é outro substantivo, né? Agora, se eu for fazer uma análise sintática, Carlos é professor. Carlos é o quê? Dentro da frase, né? Dentro da oração, aliás, que Carlos é professor é uma oração. Carlos é professor. Carlos é sujeito, é professor, é predicado. Isso aí já foi uma análise sintática, certo? Eu analisei a função dessas palavras dentro da frase. Então, para ficar mais simples, é isso aqui, ó. Análise sintática. Ela estuda a função dos termos dentro da frase, ou da oração, ou do período. A análise morfológica, ela estuda o significado da palavra de acordo com a sua classe gramatical. Por exemplo, Carlos é alto, né? Agora eu tenho alto. Alto é o quê? É adjetivo, né? Agora, é alto é predicado. Entenderam? Ficou claro essa parte? Se for só o alto, vai ser predicativo do sujeito, né? Porque está atribuindo uma qualidade ao sujeito. Predicativo. Lembre, predicado mais adjetivo. Predicativo, olha como faz sentido, né? Essa parte aqui, dessa lâmina que vocês estão vendo, ficou clara? Vocês falam que eu não estou vendo o chat agora, certo? Eu só estou vendo isso aqui que vocês também estão vendo.
A Isabelle que falou que não entendeu. A Isabelle Ferreira. Pronto, vamos lá. Explicar de novo. É o seguinte, eu tenho a análise sintática e a análise morfológica, certo? A análise sintática, ela vai fazer o quê? Ela vai investigar, ela vai estudar a função. O que é que aquele termo está fazendo dentro da frase, da oração ou do período? Olha, eu vou estudar a função de um determinado termo, né, de um determinado elemento, dentro de uma oração, de uma frase ou de um período. Eu disse o exemplo. Carlos é professor. Sintaticamente falando, Carlos é o quê? É sujeito, porque eu estou analisando a função dele dentro da frase, né? Dentro da oração, aliás. É professor é o predicado, porque é a função que esses elementos têm dentro da frase. Somente o professor. Professor é o predicativo, né? Também está atribuindo uma qualidade de ser do Carlos, né? E o está ligando um ao outro, seria como verbo de ligação. Entendeu? Eu analisei a função, ó, função desses elementos dentro da oração, certo? Agora, se for uma análise morfológica, eu vou analisar, eu vou estudar esses termos fora da frase, de acordo com a sua classe gramatical. Aí você vai ver o quê? Se você for fazer uma análise morfológica, o que você vai estudar é verbo, substantivo, pronome, adjetivo, advérbio, preposição. Você vai estudar classe gramatical. A análise morfológica é aquela que estuda classe gramatical. A análise sintática estuda a função dos termos, a função desses elementos dentro da frase, dentro da oração ou dentro do período. Certo? Ficou claro agora? Podemos ir adiante? Lembrando que eu vou explicar isso com mais exemplos lá na frente, tá, pessoal? Para a gente poder avançar um pouquinho, a gente tem que entender também, lembrando que eu vou colocar esse slide no Classroom, tá certo? Eu não coloquei as outras coisas ainda porque vocês estão me devendo algumas atividades, pelo menos a maioria, né? Que é semântica. Semântica, ela está diretamente ligada ao aposto, certo? A identificação semântica está ligada aos apostos, que a gente vai estudar daqui a pouco. Semântica é um ramo da linguística, né? É uma parte dos estudos da linguística que estuda o significado e a interpretação do significado de uma palavra, uma frase, de um signo que é uma estrutura que tem significado, ou de uma expressão em um determinado contexto. Ou seja, se ela estuda significado e interpretação de significado, é porque a relação semântica é uma relação de sentido. E quando eu falo sentido, pessoal, dentro de uma frase ou de uma oração, eu só tenho necessariamente dois: sentido denotativo e sentido conotativo, certo? A relação semântica é relação de sentido. Quando eu falo de semântica, é porque eu quero estabelecer um sentido. Vamos ver aqui os exemplos, né? Com o conceito. Denotação refere-se à palavra no seu sentido literal. Lembrem-se disso aqui, ó. Quando você não estiver lembrando o que é denotação e o que é conotação, de dicionário. Dicionário a gente tem um sentido literal, né? Então, sentido denotativo é de dicionário, certo? Denotação refere-se à palavra no seu sentido literal. Desse jeitinho aqui, ó, no exemplo 1. Os cães estavam latindo. Tudo certo, né? Os cães latem mesmo. No sentido literal, cachorro late, certo? Já o sentido conotativo refere-se à aplicação da palavra no seu sentido figurado. Por exemplo, aqui nessa oração. Os cães estão miando de tão caducos. Opa, peraí. Nessa relação semântica aqui, cachorro não mia, né? Mas o que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que os cachorros estão, ó, tão caducos, ou seja, tão velhos, que eles não estão mais nem latindo, eles estão miando, né?
cachorro está tão velhinho que ele esqueceu até como late. É como se o cachorro estivesse com Alzheimer. E agora ele não está mais latindo, ele está miando. Nesse sentido figurado, eu estou querendo dizer apenas isso, que os cães estão latindo, aliás, estão miando de tão caducos. Ou seja, já estão até com Alzheimer, esqueceram como é que late. Eles estão agora miando. Cachorro não mia, né? Então, isso aqui é uma relação semântica de sentido figurado, certo? A relação semântica é isso aqui, conotação e denotação. Ela busca investigar o significado, olha só, o que é que eu quis dizer com os cães estão miando? A interpretação desse significado aqui, do significado disso aqui, aliás, quer dizer que eles estão velhos. O cachorro não mia. Se ele está miando, ele está velho, já está caduco. Certo? Entendido isso aqui também, da relação semântica de conotação e denotação? Lembrando, falem ou algum colega fale, porque eu não estou vendo o chat, certo? Ficou claro isso aqui, pessoal? Ficou. Pronto, ótimo. Então, vou logo passando aqui. Explicando aqui o conceito básico, certo? Mas eu não vou me prender muito a isso aqui. Por hora, o que vocês vão ver aqui é bastante suficiente. Mas, claro, que eu vou fazer uma aula, um vídeo, aliás, só para isso aqui, já que eu vou estar explicando aqui o conceito básico e necessário para vocês. O que é frase? Frase é um arrumado, né? Um apanhado de palavras que tem sentido. Por exemplo, se eu disser caneta, álcool gel, régua, parede, colchão, lâmpada, toalha, motosserra, mochila, janela. Isso tem sentido? Não tem sentido de nada. Eu só falei um monte de palavras aí ao léu, à toa. Né? Isso não tem o menor sentido. Né? Caneta, xícara, mesa. Qual é o sentido disso? Não tem sentido algum. Certo? Isso não é frase. Frase, via de regra, tem que ter sentido. Frase nominal é a frase sem verbo. Esse termo aqui, olha, frase verbal, eu deixei aqui só a cargo de explicação, porque a gente em momento algum deve usar isso aqui. Porque uma frase verbal é uma frase, aliás, frase verbal é uma oração. Oração tem que ter verbo. Espera aí, vamos com calma. Nem toda frase, se é frase, se tem sentido, certo? Se aquele juntado de palavras ali tem sentido, mas não tem verbo, é uma frase. Agora, se tem sentido e tem verbo, é uma oração, certo? Indo com calma mais uma vez. Tem sentido, mas não tem verbo, é frase. Ó. Tem sentido e tem verbo, é oração. Professor, me dá aí um exemplo de frase que tem sentido, mas não tem verbo? É eu chegar aqui para vocês e dizer o seguinte: boa tarde, meus alunos. Eita, peraí. Boa tarde, meus alunos. Tem verbo aí? Não tem, não. Não tem nenhum verbo. Não dá para conjugar nada, né? Mas tem sentido, né? Eu estou saudando vocês aqui, eu estou me apresentando. Boa tarde, meus alunos. Tem sentido, né? Mas não tem verbo. Então, é uma frase. Porque tem sentido, mas não tem verbo. Agora, se eu disser corra, corra, ponto final. Só uma palavrinha. É uma oração? Sim, porque você vai entender que eu estou dizendo para você correr, né? Tem sentido. Eu digo corra, eu estou dizendo para você correr. Tem sentido, não tem? E olha só, tem verbo, até porque a única palavra que tem é o verbo, né? Verbo correr. Então, tem sentido e tem verbo, logo eu tenho uma oração, certo? E a gente também tem o período. Período nada mais é do que o conjunto de orações, né? Daí a gente já tem essa ideia de verbo também. E o período ele se divide em quatro: simples, composto, complexo e misto. Mas isso aqui realmente é complexo, não de difícil, não é difícil. Explicar período e entender período não é difícil. A questão é tempo, que está correndo, e eu vou ter que fazer isso aqui num vídeo
para outra aula, certo? Porque isso aqui não vai ser necessário agora, mas entender o que é frase e o que é oração é extremamente necessário, certo? Então vamos avançar aqui para o nosso querido, amado, lindo e maravilhoso apóstolo. Que é apóstolo mesmo, Jesus Cristo. É só isso aqui, ó. É um termo ou expressão que serve para resumir, explicar, restringir. E o que é restringir? Aqui, quando a gente está falando de apóstolo, é especificar, né? Causar ali uma separação, uma especificação do que eu estou falando. Fazer a distribuição de algo, o que é esse algo? É o referente. Ou enumerar o seu referente, estabelecendo assim um vínculo. E que vínculo é esse? É a identificação semântica. Agora você já sabe o que é semântica, né? Semântica é uma relação de sentido. Ou seja, você vai, olha, identificar se há uma relação de sentido ali. E qual é essa relação de sentido, certo? A questão talvez peça isso ou não. Mas para você identificar algum ou outro aposto, é muito necessário que você saiba fazer essa identificação semântica, certo? Vamos começar aqui pelo nosso abençoadíssimo resumitivo, que vem a resumir. Vamos lá. Guilherme estudou. Quem estuda uma coisa, né? A gente tem aqui um verbo transitivo, então, né? Olha só, isso aqui, pessoal, é análise sintática. Eu dizer que estudou é apenas um verbo, eu estou fazendo uma análise morfológica. Agora, dentro da frase, ele tem uma função. Ele tem a função de ser verbo transitivo, certo? E ele pode ser transitivo direto ou indireto, dependendo do que é que vem depois dele, né? Depois dele tem preposição. Se tiver preposição, é transitivo indireto. Se não tiver preposição, é transitivo direto. E como não tem preposição, né? A gente vai colocar aqui, VTD, verbo transitivo direto. Isso aqui é uma análise sintática, certo? Mas vamos voltar aqui ao aposto resumitivo. O que é o aposto resumitivo aqui? Eu acho que vocês já devem ter notado. Guilherme estudou português, inglês, matemática, história, tudo. Opa! Para eu não ficar falando 15 disciplinas, né, eu resolvi fazer um resumo. Eu resumi com a palavra tudo. Olha só, ela está aqui isoladinha do seu referente, né? E quem é o referente desse tudo, professor? O referente de tudo é Guilherme, né? Guilherme estudou tudo, correto? Errado. Guilherme estudou tudo, matérias. Bem aqui, olha. Objeto direto. Vejam, tudo é o resumo do objeto direto, certo? Guilherme estudou tudo. Tudo o quê? Todas as matérias, todas as disciplinas, certo? Isso aqui é uma relação de uma identificação semântica. Eu estou identificando qual é a relação de sentido. O tudo faz sentido com Guilherme ou faz sentido com todas as disciplinas? Olha, tudo aponta para disciplinas. E as disciplinas apontam para tudo. Tudo está resumindo as disciplinas. Se tudo é o que resume as disciplinas aqui nessa oração, né? É oração porque tem verbo. Se tudo resume as disciplinas, então tudo é um aposto resumitivo. Todo mundo entendeu nessa parte aqui o que é o aposto resumitivo? Sim. Sim? Alguma dúvida? Olha, o Guilherme foi o primeiro que entendeu, olha, sinal de que ele estudou. Bom, vamos continuar. Produção textual eu estudei, mas o resto, né? Ah, é assim que a gente descobre, né? Vamos lá. A gente tem depois o restritivo ou especificativo, né? Tanto na questão de restrição quanto de especificação, está na mesma. Você pode usar os dois, né? Porque a função é igual, tanto de restringir quanto de especificar. Vamos lá. Professor, cadê vírgula aqui? Onde é que eu vou achar o aposto aqui, professor? Pelo amor de Deus. Agora complicou, né? Não, 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 não. É aqui onde vai facilitar mais ainda. Preste muita atenção nisso aqui, olha. O cozinheiro Luiz Antônio é alto, né? Olha só, vamos isolar aqui o negócio. A gente tem aqui, opa, peraí.
A gente tem aqui o nosso sujeito, né? Quem é o sujeito aqui? Alguém pode me falar quem é o sujeito? Estou ansioso para ouvi-los, pessoal. Quero a participação aqui. Resumindo, se é alto, seria o predicado. Cozinheiro Luiz Antônio é sujeito, né? Agora, prestem atenção no seguinte. O que é que a gente tem aqui? Vamos isolar mais ainda a coisa. A gente tem, olha só, cozinheiro Luiz Antônio. Quais são as classes gramaticais aqui? Luiz Antônio é o quê? Para falar de cada um, de cada palavra? Só Luiz Antônio, minha querida. O que é Luiz Antônio? Calma, professor, eu emocionei. Se emocione não, é substantivo. E cozinheiro também é Isso. substantivo. Eu ia falar sujeito, não sei por quê. Cozinheiro é substantivo, Luiz Antônio é substantivo. Isso aqui, pessoal, é uma relação de vida ou morte. Você colocar dois substantivos lado a lado, eles vão se matar. Porque dois substantivos do lado, na análise sintática, não dá certo, não existe. Isso aqui é quase um crime. Você não pode colocar isso aqui. Mas está aqui, eu não vou mudar. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou estabelecer a seguinte relação. Cozinheiro vai ser o núcleo do sujeito. Desculpe pelo S aqui, porque eu estou fazendo no mouse e eu tenho uma péssima motricidade para mexer no mouse e fazendo letras. Porque eu poderia só dizer, o cozinheiro é alto, né? Mas se eu dissesse Luiz Antônio é alto, ou Luiz Antônio é alto, eu não ia saber que ele é cozinheiro, né? Pelo menos aqui eu sei que ele é cozinheiro. Então, preste atenção. Se aqui eu tenho o núcleo do sujeito, aqui eu tenho outra coisa, né? Eu tenho outra coisa, porque eu não posso ter dois substantivos aqui como sendo sujeito. Não dá para ter dois substantivos sendo sujeito. Se cozinheiro é o núcleo e Luiz Antônio é outra coisa, e a gente está falando de aposto restritivo ou especificativo, Luiz Antônio é isso. Ele é o aposto restritivo. Ele é o aposto especificativo. Porque, repare, o que é que eu estou especificando, professor? Eu não entendi. O que é que está sendo especificado aí? É que eu não estou falando do cozinheiro Marcelo, eu não estou falando do cozinheiro Wesley, eu não estou falando do cozinheiro Marcos, né? Eu estou falando do cozinheiro Luiz Antônio. Eu estou especificando. Eu estou falando desse cozinheiro aqui, certo? Não estou falando do Jacan, não estou falando do Fogaça, estou falando do Luiz Antônio. Eu estou especificando. Ah, professor, mas espera aí. Eu posso colocar uma vírgula bonita aqui e uma vírgula mais bonita ainda, linda e maravilhosa aqui? Pode. Vai deixar de ser aposto? Não. O cozinheiro Luiz Antônio é alto. Presta atenção. Primeiro, quais são os dois erros aqui? Ele não vai deixar de ser aposto. Mas você não pode fazer isso. Você até poderia fazer se não fosse deixar de ser aposto. Mas qual era o crime que você estaria cometendo aqui? Eu vou limpar aqui um pouquinho para vocês repararem melhor. Eu estaria cometendo a atrocidade gramatical de separar o belíssimo sujeito do verbo. Então, não dá para colocar aqui, né? Não dá para colocar. Separar o núcleo do sujeito do verbo. Não dá, com o verbo é aqui. Então, ele tem que ficar assim mesmo. É aqui, pessoal, onde reina. Esse aqui é o principal aposto que vai exigir de você o conhecimento sobre a identificação semântica. A identificação semântica, pessoal, tem nome bonito. Nossa, identificação semântica. É muito complicado isso. Não, não é. É só isso aqui, ó. Cozinheiro tem relação com Luiz Antônio. Luiz Antônio tem relação com cozinheiro. Você identificou isso? Se sim, você fez a identificação semântica, a identificação de sentido, a relação de significado. Certo? Identificação semântica é só isso. É apenas isso. Aqui nós temos um sentido, uma relação semântica de denotação. Porque está tudo dentro da realidade, né? Ou, pelo menos, se fosse uma hipótese, não é nada impossível, né?
Será possível que não tenha nenhum cozinheiro que seja Luiz Antônio e que seja alto? Claro que tem, né? Dentro da realidade, isso é possível. Não tem nada de sentido conotativo, ok? Vocês entenderam esse daqui, que ele é um pouquinho mais complicado. Alguma dúvida, pessoal? Eu preciso que vocês falem para a gente prosseguir. A vírgula poderia continuar depois do cozinheiro mesmo, né? Ou não? Não, não porque você, aqui, ó, você estaria separando. Repare o seguinte, Carolina, atenção. Quando eu coloco o verbo aqui, deixa eu pegar a caneta não quer vir, pronto. Quando eu coloco o verbo aqui, eu já sei que daqui para trás eu não posso separar, porque aqui eu tenho sujeito, né? Núcleo de sujeito aqui, o sujeito completo aqui, e o verbo abençoado. Eu não posso separar o sujeito do verbo, eu não posso colocar vírgula aqui no meio, até porque vai ficar uma pausa meio que sem sentido. O cozinheiro Luiz Antônio é alto. No discurso oral isso não existe, você vai falar direto, né? O cozinheiro Luiz Antônio é alto. Isso aqui serve até para quando você for escrever, você saber onde não colocar vírgula, porque a vírgula em excesso, ela é tão prejudicial quanto a ausência de vírgulas. Eu tenho certeza absoluta que, não falando de vocês, mas muitas pessoas colocariam uma vírgula aqui. O cozinheiro, vírgula, Luiz Antônio, é alto. Eu manteria o sentido de aposto, mas por regra gramatical, por regra de português, eu não posso separar. Mas tem aquele aposto que a gente isola? Tem. Vamos ver isso aqui, ó. Carlos, o guitarrista, gosta de algodão doce. Carlos, o guitarrista, gosta de algodão doce. Eu posso fazer essa separação aqui? Posso. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou explicando. O aposto explicativo, ele está sempre isolado do seu referente, certo? Vamos ver o seguinte, ó. E aquilo que eu falei na aula passada, muita atenção. As pessoas se atentam, né, apenas à vírgula. Eu posso separar o aposto explicativo por vírgula, por parêntese, por travessão, certo? Eu tenho vários elementos. Eu poderia até colocar aqui colchete, chave, só que isso não é usado, né? Isso é mais da área da matemática. Mas se o estilo, né, se a estilística do escritor permitir isso, se ele quiser usar, pode ser, né? Tem escritores que, por exemplo, colocam o nome de todos os personagens com letra minúscula. É errado na gramática? Realmente é errado. Mas a estilística do escritor, ele tem o que a gente chama de licença poética. Ele pode escrever com letra minúscula o nome de alguém? Via de regra, não poderia, mas o estilo dele é esse, então quem sou eu para dizer o contrário? Eu posso orientá-lo se for esse caso aqui da gente, eu, professor, e vocês, alunos. Mas se vocês forem escrever um livro e quiser colocar o nome de um personagem com letra minúscula, se você quiser deixar de colocar ponto final, você pode, né? É o seu estilo. É uma questão de estilística. Seu estilo é quem manda nesse caso. Mas dizer que isso está correto com a gramática da língua portuguesa, com a cor ortográfica da língua portuguesa, eu não posso dizer isso, certo? Tem questões de regra gramatical e tem a estilística, tem a licença poética. Mas voltando aqui um pouquinho para o aposto explicativo. Ele está sempre isolado do seu referente. Então, se eu isolar um aposto que é restritivo ou especificativo, eu estarei fazendo dele um aposto explicativo. Novamente, olha, se eu isolar o aposto restritivo ou especificativo, aquele que vem dar uma especificação, eu vou estar fazendo dele um aposto explicativo, aquele que dá uma explicação, explica a relação entre referente e o aposto. Aqui a gente tem, olha, o referente Carlos, né?
Carlos, e o aposto é o quê? Professor, O guitarrista. Oi. a Maria está perguntando assim, ó, do mesmo modo, todos os exemplos estão certos. Se esses três aqui estão certos? Sim, a Maria está perguntando. Estão sim, estão sim. Eu só coloquei aqui, ó, exemplo 1, exemplo 2 e exemplo 3, para colocar que você pode escrever, separar o aposto explicativo por vírgula, por parêntese ou por travessão. Esses três aqui são os três sinais básicos, né? Você pode até colocar por reticência. Se você estiver fazendo um recorte e ele começar com letra minúscula e estiver dentro daquele período, né? Dentro daquela oração, no mínimo, se a gente estiver falando de uma oração muito longa, com vários verbos, por exemplo, aí dá certo. Mas aqui todos os três estão certos. Agora vamos voltar aqui à relação que a gente estava estabelecendo. Carlos ou guitarrista. Isso que eu vou fazer agora é uma identificação semântica, certo? Carlos, o guitarrista, gosta de algodão doce. O guitarrista aqui é quem? É Carlos. Quem é Carlos? O guitarrista. Faz sentido, né? É possível que o Carlos seja guitarrista? Isso gera uma denotação? Tem algum Carlos guitarrista? Que no caso eu estou falando de mim? Tem. É possível. Faz sentido. Tem relação de significado, tem relação semântica. Então, se você percebeu essa relação de significado, você está fazendo a identificação semântica, certo? A semântica é isso. Ela estabelece uma relação de significado, certo? Aqui a gente tem Carlos, o guitarrista, gosta de algodão doce. Entre vírgulas, entre parênteses, entre travessões, se está isolado do seu referente, né? Está separado. E também ele poderia até não estar constando ali, que não alteraria o sentido da frase, ele é aposto explicativo. Eu poderia apenas dizer, Carlos gosta de algodão doce. Manteve o sentido, né? E tá aqui o verbo é uma oração, né? Não prejudicou em nada, exceto o seguinte fato. Se eu tirar o guitarrista, eu estarei deixando de explicar uma característica de Carlos. Por quê? Esse aposto explicativo aqui está me trazendo a explicação de uma característica, né, de Carlos. Carlos é guitarrista e ele gosta de algodão doce. Certo? A informação principal é que ele gosta de algodão doce, né? Mas eu aproveitei para dizer que ele é guitarrista, né? Porque eu, por exemplo, poderia dizer que ele toca heavy metal, né? Toca rock and roll, toca algum rock bem pesado. E olha que irônico, ele gosta de algodão doce. Vocês entenderam? Eu estou apenas estabelecendo uma relação aqui de polaridade, né? Que ele, Carlos, poderia ter uma característica, uma personalidade mais sombria, e ele gosta de algodão doce, né? Uma coisa assim mais fofinha, vamos dizer. Eu estou explicando. Vocês entenderam isso daqui? Todo mundo compreendeu? A gente pode voltar para o nosso livrinho. Se tiver dúvidas, fale agora ou cale-se para sempre. Bom, pelo silêncio de vocês, a gente vai voltar. Vamos lá. Pronto, pessoal, vocês estão me vendo agora? Sim. Sim. Pronto, sabia que estava certo. Pronto, vamos lá. Vamos para a página 53, né? Nossa, como o tempo voou. Seguinte. Vai dar tempo, vai dar certo. Mas vocês gostaram da explicação? Clareou muita coisa? Dá para resolver mais questões? Foi legal, né? Vamos lá. Que tipo de aposto? Vamos voltar aqui para aquela questão. Eu não quero mais dúvida aqui, certo? Estou brincando, pessoal. Se tiver dúvida, pode falar, é claro. Que tipo de aposto encontramos na oração? O músculo esquelético possui 4 propriedades: contratilidade, elasticidade, extensibilidade e irritabilidade. O que é que a gente tem aqui? Ele está
trazendo uma explicação sobre algo, né? Ele está fazendo um resumo. De cara, a gente já identifica que não tem resumo, né? Não está resumindo nada. Ele foi bem detalhado, falou todas as propriedades, que são 4. Contratilidade, elasticidade, extensibilidade e irritabilidade. Como a gente... Gente, eu ia quebrando de... Meu Deus. O que foi que houve? Vamos lá. A gente está fazendo uma especificação ou uma explicação. Via de regra, a gente poderia estar fazendo a explicação. Mas, repare, no texto ele fala de músculos lisos, esqueléticos, cardíacos. Né? Fala isso para vocês também. Então, se ele está dizendo que o músculo esquelético, opa, eu estou restringindo a coisa aqui, essas 4 propriedades para o músculo esquelético. Restringindo. Restritivo é o mesmo que especificativo. Então, esse aposto aqui, ele é especificativo, certo? Respondendo à pergunta, que tipo de aposto encontramos na oração? O músculo esquelético possui 4 propriedades: contratilidade, elasticidade, extensibilidade e irritabilidade. Estamos fazendo a restrição ali desse aposto, dizendo que isso se refere, olha, faz relação semântica com o referente músculo esquelético, certo? Bonitinho, tranquilo, ok. Segunda questão foi o seguinte: identifique no parágrafo, no primeiro parágrafo, um aposto explicativo, que foi que eu mandei vocês colocarem. Durante uma ação muscular excêntrica, aquela em que o músculo se alonga de forma controlada, o tendão e o músculo estão sujeitos à incidência maior de lesões. Ora, até aqui na questão oral, quando vocês escutam, é como se eu estivesse explicando, né? Olha, durante uma ação muscular excêntrica, aquela em que o músculo se alonga de forma controlada, entre vírgulas, né? Olha só, o tendão e o músculo estão sujeitos à incidência maior de lesões. Entre vírgulas, o que é que a gente tem? Aquela em que o músculo se alonga de forma controlada. Isso faz relação, aliás, com que referente? Com a ação muscular excêntrica. Ora, tem relação. A ação muscular excêntrica é aquela em que o músculo se alonga de forma controlada, e aquela em que o músculo se alonga de forma controlada é a ação muscular excêntrica. Tem relação? Dá para fazer a identificação semântica? Óbvio. Está isolado? Sim. Está explicando uma coisa do seu referente? Sim. Então, olha só, aí está o nosso aposto explicativo, certo? Aí está o nosso queridíssimo, adorado e amado aposto explicativo. Também ficamos com uma atividade que eu passei sobre produção, né? Levando em consideração que nossa aula acabou, vamos fazer o seguinte: eu vou ter que me despedir de vocês, mas antes,